147 personas han muerto en los últimos días en el estado brasileño de Ceará, en el noreste de Brasil, lugar en que la policía mantiene una huelga que ha dejado sin protección a sus ciudadanos. La protesta pone a prueba la política de seguridad del presidente Jair Bolsonaro. Lo abordamos con la académica de la Universidad de Santiago, Eugenia dos Santos. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien, muchas gracias. Muy bienvenida. Primero, preguntarte, Eugenia, ¿fue una buena decisión que Bolsonaro haya sacado finalmente las Fuerzas Armadas a las calles? Es una compleja situación de la cual el gobierno Bolsonaro también tiene responsabilidad. Yo creo que para las personas entenderem y decir que yo soy de ese estado, yo nací ahí, ¿no? Yo nací no Ceará, na ciudad de Crato, y es justo donde el epicentro de las transformaciones hoy día que sufre Brasil. Los militares o los policías militares son el apoyo electoral que tiene Jair Bolsonaro. Cuando los agentes policiales piden un reajuste salarial, el gobierno federal dice que sí, pero cada estado de Brasil tiene un presupuesto y esos estados dicen que um pouco mais largo seria esse processo de aumento salarial. Isso que passa, que se em Brasil a huelga de los militares é proibida constitucionalmente, hoje dia os motines de los militares estão de certa forma apoiados por el próprio discurso do governo federal. Então, se o governo federal, quando envia as tropas a essa situação caótica que vocês acabam de mencionar, um estado muito violento, hoje dia já há 170 pessoas mortas desde martes, significa que aqui há uma confrontação entre o governo do estado do Ceará, assim como o governo de mais 20 estados do Brasil, que também estão em pé de guerra com os governos do estado, e que o governo de Jair Bolsonaro ha incentivado a esses huelguistas a seguirem nesta posição. Por que é peligroso este evento? Porque o diálogo democrático que tem que haver entre o governo do Estado, porque aqui há que pensar na população, e o governo federal não está vendo. Há mais ou menos uma semana, o 12 de fevereiro, Brasil tem 27 estados, 20 governadores firmaram uma carta, de certa forma, vendo a situação que se ia criar a partir do discurso de Bolsonaro com relação a las huelgas que poderia afetar os estados. Então, se óbvio, tinha Jair Bolsonaro que enviar as tropas do exército, que são 2.500 homens, a grande maioria muito jovem, pero o que há que discutir é a ação que tem a polícia em Brasil, que é uma das polícias do mundo que mais mata, e que uma lei deveria ser criada para revisar o que significa a regulamentação ou o regulamento da polícia militar em Brasil, que tem que ver com as práticas que ha tenido a polícia e também tem que ver com o apoio que esse governo ha dado à polícia. Inclusive, Jair Bolsonaro, o que quer criar é uma lei orgânica que pida a impunidade daqueles policiais que han participado de assassinatos, que não é desconhecido do mundo, que a polícia de Brasil mata, e são esses mesmos huelguistas que hoje dia estão amotinados em los quartéis, que no caso do Ceará há 8 quartéis amotinados, e eles estão lutando encapuchados. A violência que se vê nas calles provavelmente tem que ver também com essa organização, que pode ser organizações criminais que estão por detrás desses motines. Então, é muito complexa essa situação de confronto que se pode estender por los demás estados. Eso te quiero preguntar, ¿por qué sucede esto precisamente en el estado de Ceará? Porque o estado do Ceará, primeiro, é reduto do Partido de los Trabajadores. O governador, pero não é por isso que aí há violência,
¿no? La violencia en las capitales brasileñas es una violencia que está desde Rio de Janeiro, São Paulo y todas las grandes metrópoles en Brasil tienen la violencia. Pero esa confrontación es una confrontación que nosotros desde la perspectiva científica podemos decir que aquí, desde el punto de vista político, hay una pelea, pero la población es que está sufriendo con un estado de inseguridad y que es un derecho de la población tener la policía en las calles. Es por eso que es inconstitucional. Pero con el discurso que ha mantenido Jair Bolsonaro desde su elección, porque Jair Bolsonaro fue electo con los votos de los policías militares, que se sienten de cierta forma apoyados, ¿no? Y se sienten legitimados por el presidente para hacer la huelga. Entonces, en el estado do Ceará, reduto do Partido dos Trabajadores, o que quer mostrar o governo federal é que esse estado é totalmente incompetente. Estou falando incompetente desde uma perspectiva extremamente ideologizada, desde del governo central, ¿no? Porque o que as pessoas têm que entender é que o governo de um estado em Brasil, ele tem uma soberania, ¿no? que é constitucional, que é um Estados Unidos de Brasil. E o governo federal como que apoia, porque Jair Bolsonaro, se ustedes revêem toda a prensa, se ustedes revêem todos os Twitter, não ha dicho, nem ele nem Sérgio Moro, que é o ministro de Justiça, eles não dicho uma palavra com relação a los motines de los policías militares que han estado durante una semana en este estado de confrontación. Claro, porque ellos lo que dicen finalmente, los policías más bien, es que ellos apelan a mejores condiciones, aumento de salario, dicen que justamente en el estado de Ceará, quiero decir, no se ha aumentado en 6 años los salarios y que hace 4 años ellos ya estaban manifestándose acerca de esto, que se le había prometido en cierta parte, pero finalmente ese presupuesto fue designado para otras cosas como aumentar los efectivos policiales o incluso costear estudios para los policías. Imagina la situación de la condición misma de los policías en la calle. Aquí en Brasil nosotros tenemos una guerra entre los policías y los narcotraficantes. Realmente la situación de los policías en las calles de Brasil es una situación que también tiene que ver con los derechos humanos. Condiciones que ellos tienen derecho de pelear, inclusive salarial. Todo trabajador tiene derecho a pedir mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo. Y eso está legitimado. Pero aquí, para que nosotros podamos comprender, el gobierno del estado do Ceará había negociado con los militares, con los policías militares, y habían dicho que ese aumento, ese reajuste que habían que tener en su sueldo, sería un aumento que iría gradativamente aumentando. Pero ellos lo que quieren es un aumento inmediato. Que el gobierno, que Bolsonaro en el fondo prometió eso, pero en los presupuestos de los estados hay cuentas en rojo. Ellos no tienen condiciones de pagar este aumento. Y el gobierno federal lo que dice es que sí tienen condiciones. Entonces, es una situación bastante compleja desde la perspectiva de la democracia. ¿Sí? Porque en el fondo el diálogo entre el gobierno central, que es el ejecutivo, y, ¿no es cierto?, el judiciario, en el caso del ministerio, y más la ciudadanía. Eugenia, para terminar con el tema de Brasil, para luego pasar a México, lo decíamos, realmente las cifras son dramáticas, se ha aumentado 5 veces, ¿no?, los asesinatos en estos últimos días. ¿Qué podemos esperar o qué debería hacer también Bolsonaro para terminar con esto? Porque finalmente son los propios ciudadanos las víctimas, ¿no?, de toda esta crisis. Los ciudadanos, el ejército, el gobierno, los gobiernos de esos estados y la población brasileña en general. Y nosotros estamos justo en el carnaval, que es un periodo donde más necesitamos seguridad para los ciudadanos. Yo creo que futuramente el apoyo, ¿no es cierto?, el apoyo que ha tenido los militares es lo que provavelmente en Chile no se conoce, pero en Brasil funciona una organización criminal que se llama las milicias, que tiene más relación con Rio de Janeiro, que son paramilitares.
que são pessoas que muitos deles são reservas e que trabalham em função de criar esse poder paralelo para proteger a população. Eu creio que esta organização se ha expandido por o Brasil e eu não creio que a huelga que se dá hoje dia no estado do Ceará esteja solamente organizada por los policiales. Eu creio que também há uma pequena dose, né, certo, desse mal que assola Brasil, que é não somente as malas práticas da polícia em Brasil, mas também desse discurso da violência que ha partido exatamente do próprio presidente, que não dialoga, não somente com os governadores que firmaram uma carta, já, de certa forma, dizendo, você tem que estar com nós outros, aqui temos que trabalhar como autoridade. Então, eu creio que aqui nós temos uma crise institucional que o governo vai ter que solucionar. E penso que o exército em las calles já, por lo menos, dá um pouco mais de segurança à gente, mas creio que essa não seria a saída. Eu creio que a saída seria criar uma lei orgânica com códigos éticos, com ver a hierarquização desses policiais e também ver as condições de trabalho a que eles estão submetidos. E aqui também vem o outro tema da corrupção, que é uma lacra, não, em las sociedades nuestras, sí, de la qual também nós nunca podemos falar em função de que realmente isto que está passando em Brasil é algo que não se dá em outros países. Bueno, vamos falar agora de México e aí nós podemos ver. Pero para que as pessoas se den conta, o discurso de ódio, eu creio que também legitima o que está passando aí. Eugenia, justamente pasando con el tema de México, con esta violencia de género que es muy lamentable, lo hemos visto con los casos últimos de Ingrid Escamilla y Fátima Aldriguet. ¿Por qué no se ha podido controlar los índices y esta violencia de género que se está viviendo en México? ¿Este discurso de López Obrador ha tenido algún efecto o impacto en estas cifras? Yo creo que nenhum país e nenhum governo vai sentir-se exitoso com 34.000 mortos, que é o que temos no último ano. Eu creio que essa cifra é uma cifra do ciclo, porque nem sequer com a Revolução Mexicana tivemos esse número. Aqui há vários pontos que evaluar. Logicamente, dizer que a violência tem uma profunda raiz, ou seja, uma profunda raiz que é social. Eu creio que o discurso de López Obrador, que foi eleito para também solucionar esse tipo de problema, é um discurso no qual ele, de repente, coloca essa macro não violência como consequência de outros governos. É óbvio, é um tema histórico e profundamente complexo, porque aqui temos o tema do narcotráfico, temos o tema das organizações criminais e temos também sequela do governo de Felipe Calderón, que também teve uma estratégia de enfrentar os carteles com uma guerra e isso não foi possível. Pero com relação a lo que passa hoje dia, o femicídio em si, é que nossos países ainda não han tenido a capacidade de entender que a morte de uma mulher é diferente da violência em geral. Então, se hoje, quando nós falamos desses 34.000 mortos em México, e hoje dia temos a população totalmente indignada com essa situação, que não é uma situação só das mulheres, é uma situação dos niños, é uma situação das pessoas mais vulneráveis. Então, se eu penso que aqui, se 10 mulheres morrem ao dia em México, significa que também elas fazem parte de uma cifra, ¿no?, de datos que tienen que ver también con el crimen organizado. Eso te quería comentar, porque hablando de las cifras, justamente hay organizaciones que apelan a que en México no hay una base de datos correspondiente a analizar estos casos también y, bueno, que obviamente las políticas públicas del gobierno no han atacado, obviamente, estos femicidios que se registran en México. Muchísimas gracias, Eugenia, por acompañarnos y profundizar lo que está sucediendo en Brasil y también en México. Gracias.